Então, bom dia a todos os irmãos e irmãs. Quem é que já não disse, como é que eu tenho de explicar isto? Creio que já muitas vezes nós teremos dito a alguém como te hei de explicar. Porquê? Porque há, por vezes, conceitos que são difíceis de entender ou de explicar aos outros, mesmo nós entendendo-os. Estamos a estudar o capítulo 4 de Marcos e aqui, neste capítulo, estão concentradas quase todas as parábolas que este Evangelho registra, e não são muitas. Lucas e Mateus registram um maior número de parábolas e sabemos que não são todas as parábolas que o nosso Senhor Jesus Cristo proferiu, porque ele sempre falava ao povo por parábolas. Já vimos a parábola do semeador, aqui há 8 dias, com o nosso irmão Berto, e ali vimos que a semente que foi lançada à terra representa a palavra de Deus, e os 4 tipos de solo tipificam 4 atitudes humanas face a essa palavra. Só um tipo de terreno era adequado para receber a semente. Vimos que era o último, o 4 tipo de solo, de terreno. Era a boa terra. Essa sim, aí a semente germinava e podia produzir. Não é como alguns comentários dizem 30%. Não é 30%. É 30 por 1, que é muitíssimo mais, não é? 30 por 1. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Quer dizer que um grão dá 100, dá 30, dá 60 ou dá 100, na melhor das hipóteses. Essa é que é verdadeiramente a relação. Então, este terreno representa uma atitude sincera do coração perante a palavra de Deus, e só assim é que poderá haver fruto para a glória de Deus. As parábolas que se seguem são uma extensão daquela, como veremos. Portanto, eu aqui não quis entrar de modo algum no terreno do nosso irmão que falou na semana passada, mas as parábolas que hoje vamos aqui analisar, elas não são mais do que a sequência. Jesus, nesta sequência de parábolas, falou primeiro daquela e depois apresenta as outras também relacionadas com a agricultura, pelo menos 2 delas, e que nós vamos analisar. Mas primeiro vamos passar ao texto. Vamos ler o nosso texto, que está então no capítulo 4 de Marcos, como sabemos, agora versículos 21 até 34. Estes 14 versículos para a nossa meditação. E disse-lhes: vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada é encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite
ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais, lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam entender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos. Estas, pelo menos duas destas parábolas, têm os seus paralelos em Mateus e em Lucas. A parábola da candeia também está em Lucas capítulo 8, versículos 16 a 18, e a parábola do grão de mostarda está também em Mateus 13, 31 a 32 e em Lucas 13, 18 e 19, que nós não vamos ler porque estamos a estudar Marcos e não propriamente a ver aqueles evangelhos, não é? Mas a análise ou a apresentação tem algumas variantes aqui em Marcos. As divisões principais desta passagem, creio que são naturais, não é? Não é preciso fazer um grande esforço para dividirmos em três esta passagem de acordo com as parábolas que aqui temos. A primeira é a da candeia, versículos 21 a 25, a segunda a da semente, de 26 até 29, e, por último, a terceira parte, que é a parábola do grão de mostarda, os versículos 30 a 34. Eu chamei, como também já devem ter visto nas nossas redes sociais, maiormente no WhatsApp, que o título que eu dei a esta meditação são as semelhanças do reino. Semelhanças do reino. A que assemelharemos? Ou com que parábola representaremos o reino de Deus? E nós temos, em primeiro lugar, aqui uma espécie de prefácio. Esta parábola da candeia aparece aqui para fazer uma declaração muito importante. É que, apesar de nós termos lido lá atrás, nos versículos 11 e 12, que Jesus falava por parábolas para que eles não entendessem, é preciso ver que o objetivo último das coisas não é que fiquem no segredo. A palavra de Deus não é para ficar como um mistério para sempre. Muitas coisas foram mistério, que depois foi revelado. A igreja, por exemplo, era um mistério que não estava revelado, mas que hoje nós, apesar de não entendermos tudo acerca desta relação Deus-Cristo e a sua igreja, como é que cabeça e corpo aqui se articulam, como é que funcionam tão harmonicamente, tão harmoniosamente, melhor direi até, apesar de não entendermos tudo, já não é um segredo, já não é um mistério. Já sabemos que o corpo místico de Cristo é constituído por pessoas que nasceram de novo pela fé. Elas receberam no seu coração a pessoa do Senhor Jesus Cristo através do seu Espírito. Isto é, são templo do Espírito Santo.
O Espírito Santo habita em cada um desses elementos, cada uma dessas células do corpo que é a Igreja. Por isso a Igreja está implantada em todo o mundo e em todos os tempos, não é? Não são só os crentes do século XXI, nem os do século XX, mas de todos os séculos que os precederam. Então, nada do que é feito, ou nada do que foi feito, ou que ainda continuará a ser feito, será para se manter no oculto, ou como a ideia do grego, para ficar encriptado, não é? Que vem da palavra cripta, aquele lugar oculto, escondido, onde inclusivamente se sepultavam os defuntos nas igrejas, a cripta, que vem do grego precisamente, aqui do esconder, do ocultar. E o lugar correto da candeia, a candeia o que é que dá? Luz, e a palavra de Deus o que é que dá? Luz. É para iluminar, a candeia é para iluminar, então porventura vai colocar-se a candeia debaixo de um objeto, como dizem Lucas, ou debaixo do alqueire, que era aquela caixa que os agricultores usavam para medir, não é? Para medir o grão, para medir secos, para medir feijão, milho, grão de bico, etc., ervilhas e outras sementes. Essa medida que foi variando ao longo dos tempos, não é? Em Portugal chegou a ser uma coisa bastante pequena no tempo do Condado Portucalense, mas que depois, ultimamente, era já de 13, 14 quilos, variando, sendo em Lisboa uma coisa, em Aveiro outra, etc. Tinha várias medidas, ainda hoje, quando os agricultores mais antigos falam do alqueire, ainda não estão a falar da mesma medida exatamente, porque varia de um lugar para outro. Mas o alqueire era isso, era essa caixa com que se media os cereais, principalmente os agricultores tinham para vender cereal aos que precisavam de comprar, mas essa caixa depois estava lá em casa, pendurada, se calhar na parede, em 2 pregos, não é? E que depois servia às vezes para pôr algumas coisas dentro, servia de vasilha também. E então Jesus fala deste aspecto tão conhecido da população, do povo, o alqueire que toda a gente conhecia. E a candeia não é para colocar ali e pôr-lhe o alqueire em cima. Porque o que é que vai acontecer? Aquela luz é inútil, aquela luz fica desperdiçada, aquela luz não aproveita a ninguém a vai ver. Também não é para pôr debaixo da cama. Ela é para se colocar onde? Num lugar próprio, chamado velador, onde se colocava a candeia, onde se colocavam velas, onde se colocava aquilo que iluminava. E então aí ela dá luz a todos quantos estão na casa, a todos quantos estão naquela divisão. É isso. E é para isso também que a palavra de Deus existe. Os mistérios acerca do reino de Deus são para ser revelados. Não eram para ser revelados na sua totalidade logo, mas depois eles seriam revelados. Então, vemos depois aqui nos versículos 22 e 23 que a ocultação é impossível. Porque tudo o que acontece, como eu já disse, tudo o que existe é para ser manifesto. É para ser manifesto. Há de ser manifestado. Então, tudo o que está encoberto será manifesto. Nada é feito para ficar oculto. Tudo é feito para ser descoberto. Mesmo na palavra de Deus, tudo aquilo que lá existe é para nós irmos descobrindo, aprendendo. É para irmos estudando. É por isso que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, porque nós vamos sempre aprendendo, vamos sempre descobrindo coisas novas. Ela é uma fonte
que está sempre a jorrar água pura. Sempre. Nunca seca, esta fonte nunca seca. Então ela é para ser realmente usada, aproveitada. O objetivo das parábolas não era o de conferir aos discípulos um conhecimento esotérico. Eles são os iniciados, não é? Como em certas seitas religiosas que existem. Só eles é que sabem aquilo, não é? Às vezes até em alguns grupos do cristianismo há esta ideia de que só aquele indivíduo é detentor do conhecimento e da interpretação e que mais ninguém pode interpretar, porque senão é um problema. Podem vir daí heresias e mais não sei o quê. Então, no passado, essas pessoas que tentavam elas mesmas interpretar a palavra de Deus eram condenadas, eram perseguidas. Não. O objetivo das parábolas não era conferir aos discípulos um conhecimento esotérico, nem manter o povo na ignorância total. Não era. Os discípulos, aliás, começava logo por aqui, os discípulos deviam ser uma carta aberta, eles próprios, não é? Eles deviam ser luz e sal e luz, iluminando o caminho aos perdidos e higienizando, entre aspas, não é? Compreenderão, a vida social. Tornando a vida social realmente pura, purificando a vida espiritual, a vida social, queria dizer, condenando acima de tudo, pelo exemplo, os pecados praticados pelo povo. Isto é, resplandecendo nas trevas, como astros luzentes. Resplandecendo nas trevas. É assim, é para isto que somos chamados. Então não é para se esconder nada. Nós próprios não podemos estar escondidos. O cristão não deve enclausurar-se, esconder-se seja onde for. Antes deve ocupar o seu lugar e mostrar-se bem visível a todos, dando testemunho da sua fé e proclamar as boas novas do Evangelho. Não é? E começando por aqui, que as vossas palavras soem mais alto, que as vossas obras soem mais alto que as vossas palavras. Foi o que Jesus disse. As nossas obras têm que soar mais alto. O nosso exemplo tem que estar acima daquilo que nós próprios dizemos. Os mistérios do reino de Deus eram para ser desvendados após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Os próprios discípulos não entenderam certas verdades quando ele as proferiu. Eles não entenderam. E João diz muito isto, não é? No seu Evangelho. Mas depois, então, olha, quando ele disse esta frase, quando ele ensinou isto, ele queria dizer assim. Pois é. Mas o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre eles. E então, porque ainda Cristo não tinha sido glorificado. Quando ele foi glorificado, então o Espírito veio, como ele disse, vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviar-vos-ei o Espírito Santo, aquele Espírito de verdade que vos guiará em toda a verdade. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É este Espírito que vem e que esclarece. Portanto, eles não entenderam certas verdades, só as vieram a entender após a ascensão do Senhor. Eles vieram a ser os guias das multidões, revelando assim o que estava oculto, não é? A própria igreja foi revelado a Paulo o que era a realidade acerca da igreja, que não se sabia nada sobre ela antes. Quem ouve a palavra é sempre responsável, como aqui também vimos. A quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem ouve a palavra é sempre responsável perante Deus. Se dá crédito ou não daquilo que ouve. Se pratica o que ela ensina ou se continua como se não tivesse ouvido nada. Como se pura e simplesmente não tivesse sequer ouvido. Se assim for, então
cuidado, não é? A palavra de Deus é para nós cumprirmos aquilo que ela nos manda. Vós sereis meus amigos se fizerdes aquilo que eu vos mando. Não foi o que disse o Senhor Jesus? Há aqui também verdades a reter, dizem os versículos 24 e 25. É preciso prestar muita atenção. Ouvi com atenção, ouvi agora o que ides ouvir. Prestai atenção ao que ides ouvir. É importante, isto era muito importante. Versículo 24. Com a medida com que medirdes, assim vos medirão a vós. Então, cuidado. Vê como ouves. Vê como ouves. E vê como medes. Vê como ouves e vê como aplicas. Vê que juízo fazes do que ouves. E que exiges dos outros. Como avalias os outros. Porque vão-te medir a ti da mesma maneira. E ainda com maior rigor. Ainda com maior rigor, diz o versículo. Cuidado. E ao que tem, é outra verdade a reter, ser-lhe-á dado mais ainda. E ao que não tem, ou dito de outra forma, como diz também uma outra tradução, aquilo que parece ter, aquilo que ele parece ter, mas que efetivamente não tem. Isto é, aquilo que tem é fictício, é aparente, não é nada de sólido, de válido, não é fruto, é palha. Aquilo que ele tem até pode fazer grande volume, mas é joio, é palha. E isso não é nada, mas até isso que não é nada, lhe é tirado. Até isso lhe será tirado. Portanto, há verdades que são muito importantes e estas duas fazem parte desse grupo. Temos aqui dois princípios que devem ser ou devem estar sempre devem estar presentes na nossa mente. A avaliação é igual para todos. Se eu critico, julgo ou avalio alguém, não devo estranhar que eu seja tratado segundo os mesmos critérios e com maior rigor ainda. Porquê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não vai permitir que eu use uma medida, uns critérios de avaliação para os outros, quando eu avalio, e depois eu ser avaliado de uma forma mais ligeira, não é? Que me seja mais favorável. Não pode ser, é igual, com todo o rigor. É sim. Muita atenção a isto. E depois o segundo princípio que vimos, que fala de que aquele que tem se dará ainda mais, é o reforço positivo. É como qualquer de nós que tivéssemos uma empresa, uma fábrica até, e temos um conjunto de operários e eles trabalham, produzem, ao fim do mês ou ao fim da semana, conforme quisermos fazer a estatística, nós vemos o número de peças que cada operário fez. E uns fizeram mais e outros menos. Uns fizeram muitas, outros fizeram poucas. E pode haver até alguém que não fez nenhuma, que andou ali a fazer aquilo que se chama fazer cera. Sabem o que é fazer cera? Nas empresas, por vezes, faz-se muita cera. Pois, não é só na função pública. É também, no privado também se faz. Podem ter a certeza disso. Ora, o que é que vai acontecer? O patrão, com base nos dados que tem, o que é que ele vai fazer? Ele vai recompensar aquele que trabalhou mais, aquele que produziu mais, é ou não é? E vai incumbi-lo de maiores responsabilidades, porque é legítimo que assim seja. Não vai despedir. Se calhar vai fazer isso com quem? Com quem não fez nada. Esse não interessa. Esse não dá rendimento. E aqui o princípio é o mesmo. É o princípio
do reforço positivo, do rendimento, eu depositar confiança e recompensar quem merece ser recompensado. Isto é normal, é natural. Acho que toda a gente acha isto normal, natural, não é? Portanto, é um reforço positivo. O que tem, que alcança, realiza, frutifica, recebe ainda mais. Mas aquele que não tem, porque não alcançou, não realizou, não traduziu em fruto o que aprendeu, até o que aparenta ter, ser-lhe-á tirado. Até aquele monte de palha que ele tem lá, que não é trigo, não é fruto, não é realmente nada positivo, até isso lhe será tirado. Até isso lhe será tirado. Então, há uma penalização. Tem que haver uma compensação, um reforço positivo, para encorajar realmente quem trabalha, e tem que haver uma penalização para quem nada faz. O discernimento das parábolas e dos mistérios do reino não podia deixar estéreis os que recebiam o ensino. O fruto seria a prova irrefutável do seu crescimento espiritual. E hoje é igual. Hoje é igual. Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. Uma lá para trás, para o passado, e outra para nós hoje. Lá foi muito rigoroso com eles. Não é? Até matou Ananias e Safira. E hoje não é nada rigoroso. E as pessoas às vezes fazem estas comparações e acham que isto que é assim, como eu estou a dizer. Não é. Deus não tem 2 pesos e 2 medidas. Não tem. Para Ele é sempre igual. É sempre igual. A recompensa não será necessariamente material. Não é? Não podemos ser... O crente não deve ser materialista ao ponto de pensar que os galardões que estão na Bíblia, as recompensas da parte de Deus, que são materiais. Mas a recompensa será essencialmente espiritual. Por exemplo, em maior participação na natureza divina. Não é? Nós somos participantes da natureza divina, mas não é? Há estrelas, como diz o apóstolo, as estrelas não brilham todas da mesma maneira, e no reino de Deus também não brilharão, os crentes não brilharão todos da mesma maneira. Essa é uma realidade. Maior comunhão com Deus, etc. Maior responsabilidade no reino, tudo isso, não é? Tudo isso. Então, avançando para a segunda parte, a parábola da semente, que está nos versículos 26 até 29. O reino de Deus é como o desenvolvimento de uma plantinha, uma planta. Uma planta, põe-se lá a semente à terra e depois nasce uma pequena planta. E o homem é chamado a fazer isto. O homem faz isto. O agricultor semeia. Ele lança a semente à terra. E da semente brota uma planta, sem intervenção humana. E até muitas vezes sem o homem compreender como é que aquilo acontece. Como é que acontece? Quem é que lhe foi ali dar a forma? Como é que as folhas aparecem? Porquê é que as folhas têm aquele formato? Porquê é que têm aquelas nervuras? Porquê é que a folha do feijoeiro não é igual à folha do meloeiro ou da melancia, da melancia ou de uma árvore? Porquê? Porquê? Ele não compreende, ele vai, deita-se, depois levanta-se de noite ou de dia, vai lá ver e diz, olha, já nasceu. Já nasceu. Que maravilha! Eu nem entendo isto. Pois não entendo. E cada coisa acontece pela sua ordem. Com ordem, não é ao acaso. Não é um caos. Não é desordenadamente, mas ordenadamente. Primeiro a planta, como diz aqui. Primeiro a erva, a plantinha, aparece lá. Depois a espiga.
Depois a espiga, realmente, se chegarmos lá no início e apalparmos uma espiga, como é que ela está? Como diz o povo, está xoxa. Não é? Xoxa. Isto é, não tem nada dentro. Mas não vai ficar assim. Não é? A não ser que fosse certos tipos, que também dão grandes sementes, como certo tipo de alhos, e que depois aquilo não tem nada lá. Está lá uma carapuça grande com sementes, ou aparentemente com sementes, mas não tem nada às vezes. Não tem nada. Mas depois o que é que vai acontecer? Por último, o grão cheio na espiga. Aquela espiga começa a encher-se de grãos que têm realmente substância, que têm ali alimento, muito alimento. E a ceifa, diz o versículo 29, será o culminar da jornada. Tudo aquilo acontece para no fim haver uma colheita. Uma colheita. É lançada a foice quando o fruto já se manifesta, quando ele já está ali, e antes que comece a cair de maduro, a perder-se, lança-se-lhe logo a foice. A foice que, no mundo da simbologia, no cristianismo, tem um significado por vezes mais mau do que bom. Mas se formos ao Apocalipse, ao capítulo 14, que agora não vamos, mas podem notar, nós vemos ali a foice a ser usada duas vezes, uma no bom sentido do termo e outra no mau. A primeira é o anjo que diz ao que tem a foice e que está sentado sobre a nuvem, não é? Que lance a foice sobre a seara e ceife. E ele ceifou a terra e recolheu, é como diz a palavra de Deus, recolheu o trigo na sua eira. Um pouco mais à frente fala de ceifar as uvas, a vinha, ceifar a vinha. E então as uvas são colhidas, é também com a foice, é outra foice, é outro anjo, um terceiro anjo com a foice também, com uma foice, mas aí é para serem esmagadas as uvas na ira de Deus. Aí é o julgamento do mundo, deste mundo perdido. Portanto, a foice, é verdade, tem uma conotação negativa neste aspecto, neste segundo aspecto, mas também tem uma conotação muito positiva, a não ser que nós tenhamos medo de não dar fruto nenhum, mas isso não é suposto à partida, não é suposto, diz Paulo, não é suposto que nós fiquemos infrutíferos. É para darmos fruto, não é? É para isso. Então, Deus manda-nos semear a palavra, anunciar o Evangelho. Mas à semelhança da semente, a palavra germina no coração do pecador contrito sem a nossa intervenção. Da mesma forma que o homem vê crescer a planta, vê surgir a planta e crescer e não entende, não compreende aquele fenómeno, não compreende aquele mistério, também nós não falamos aos outros de Cristo, mas depois o que acontece verdadeiramente nós não dominamos, nem podemos influenciar. Aliás, quando influenciamos, isso não se trata depois de uma conversão, são falsas conversões. Não se converteram a Cristo, converteram-se a mim ou a ti. Isso vale alguma coisa? Não! Nós não queremos convencer ninguém, nem podemos. Não temos essa capacidade de convencer. Não estamos aqui para convencer ninguém. Nós estamos aqui, como eu digo muitas vezes, eu quero ser, como dizia João Batista, ele queria ser a voz do que clama no deserto. Eu quero ser apenas o altifalante. Olha, podem pôr o volume no máximo, que eu não me importo. Quando tiver gasto, está gasto. Mas eu não sou mais do que o altifalante. O programa, tudo o que está na retaguarda, tudo aquilo que é dito não é meu, é de Deus, é isso que eu quero. Eu sou apenas o altifalante. Esse é que é o importante. Então, a palavra germina no coração do pecador contrito sem intervenção humana, sem intervenção do pregador, do evangelista. É o Espírito Santo que convence as almas do pecado, da justiça e do juízo, não é? Como nós vemos em João, no capítulo 16. Nós não sabemos como se dá o novo nascimento.
Não sabemos exatamente como é. Não sabemos. Nem o crescimento espiritual. E também não controlamos o fruto dos novos convertidos. Ou controlamos? Não. Não. Se tentarmos controlar ou se quiséssemos controlar, ia acontecer mal, ia ser mau. Porque eles, em vez de produzir fruto para Deus, estavam a produzir fruto para nós. Já tinham o galardão. Não é? Já tinham o galardão. Estavam a trabalhar para nos agradar a nós. E não ao Senhor. Isso não vale nada, isso é joio. Isso é palha. É madeira, feno ou palha. O que é que vai acontecer à madeira, ao feno e à palha? Quando for provado pelo fogo, arde. O que é que dá? No máximo cinza e calor. Pronto, dá calor, dá algum calor, que nesta altura até nem é nada agradável. Não é? Que nem é nada agradável. Então, a semente da palavra implantada na boa terra, cá está na sequência da parábola do semeador que vimos na semana passada, é na boa terra que esta palavra implantada é na boa terra de um coração obediente, tem potencial para dar fruto para Deus. E isso é obra exclusiva do Espírito Santo na vida da pessoa. Não depende de mim, não depende de ti. Devemos evangelizar? Devemos, é nosso dever. Devemos ensinar? Devemos ensinar. Quem tem o dom de ensinar, deve ensinar. Devemos ensinar-nos uns aos outros. Devemos admoestar? Devemos admoestar. Chamar a atenção também. Com amor. Devemos fazer tudo o que Deus nos chamar a fazer. Há coisas que são exclusivas de Deus. Nós não podemos fazê-las. E à semelhança desta parábola da semente, aqui está a prova de que as coisas... Não há ninguém que consiga travar este processo. O mundo quer travá-lo. Já tentou destruir muitas vezes a igreja. Já tentou impedir que o reino de Deus se desenvolva. O reino de Deus está aí. Eu ia para dizer que ele está em piloto automático, mas não está. Há a cabeça que está a controlar. O reino é dele. Cada etapa acontece sequencialmente, como vimos ali. Primeiro a erva, a planta, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. Aqui também. Cada etapa acontece sequencialmente a seu tempo. Mas olhem, não se fica ali parado numa etapa e nunca mais se avança. Não, o reino avança. E individualmente também se avança. E está garantido o resultado, o fruto. Porquê? Porque é Deus quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, como diz em Filipenses, capítulo 2, verso 13. É Ele que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, não depende do homem. O fruto é Deus quem o garante. A continuação do reino, a sua edificação, é Deus quem controla, quem está a dirigir. O que se passa individualmente também acontece no coletivo. O reino de Deus está a desenvolver-se, a crescer e a frutificar. Os objetivos e as estratégias humanas não funcionam aqui, porque não se trata de uma organização, mas de um organismo vivo, o corpo de Cristo, o qual deu a sua vida pelo corpo, não é? Ele deu-se a si mesmo, ofereceu-se a si mesmo pela Igreja, como diz em várias partes, e de forma particular no capítulo 5 de Efésios, como nós sabemos, ele amou a Igreja e assim mesmo se entregou por ela. E é ele que dá vida ao corpo. O corpo está ligado à cabeça. E, portanto, a vida emana da cabeça para o corpo. A vida emana dele. Pensar de outra forma é não entender esta parábola. Se nós achamos que são os nossos objetivos, os nossos planeamentos, o muito planificar, o muito arranjar estratégias, quase como se fosse uma empresa, tipo marketing, etc., para conseguir
números, conseguir resultados. Esses resultados não interessam ao reino de Deus. O reino de Deus está a crescer sem isso. Não é isso. O verdadeiro reino de Deus é constituído por pessoas nascidas de novo e não por pessoas arregimentadas que seguem uma religião, uma filosofia, uma crença qualquer. Não, não é nada disso. São pessoas que são novas criaturas em Cristo Jesus. Tudo acontece porque o corpo está ligado à cabeça. Cristo é que dá vida ao corpo. Na hora certa, Deus vai meter a foice à sua seara. Será a hora da ceifa. Na vinda de Cristo, como nós podíamos ver em Apocalipse capítulo 14, 14 a 16, Deus vai recolher o trigo, o seu trigo, na sua eira e vai separá-lo do joio. Vai separá-lo do joio. Vamos avançar para a terceira e última parte, que são os versículos 30 a 34. A parábola do grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Um grão muito pequenino, uma coisa insignificante, quase invisível, não é? Para semear aquilo, não é? É preciso muito cuidado. Aquilo escapa-se das mãos. Muito, muito pequenino mesmo, grãos infinitesimais, digamos. Então, é a mais pequena das sementes, diz aqui no versículo 31. E quando semeada, dá-se aqui um autêntico milagre, porque começa a desenvolver-se uma plantinha e cresce e faz-se a maior das hortaliças. Notai que aqui Marcos não compara este arbusto a que pode chegar a mostarda, não compara com as árvores, não compara com uma macieira, com uma pereira, com um pinheiro, com um eucalipto, com um abeto, uma sicóia, nada disso. Compara com as outras que são da mesma família. Não é a mesma espécie, mas são espécies próximas, pertencem à mesma família vegetal. Então, é a maior das hortaliças. É maior que a couve, é maior que o nabo, a nabiça, etc. Essas plantas da mesma família. Vede como ela cresce, não é? Como ela cresce. É um autêntico milagre. Cria grandes ramos onde as aves do céu podem vir abrigar-se. Não só da sombra, mas do vento. Se calhar até esconder-se de predadores, não é? Ali debaixo daquela copa, entre aqueles ramos. Vede só. Esta parábola mostra que o início não condiciona ao fim. O resultado não depende de como as coisas começaram. O que nasceu torto. Isto é o fatalismo. Isto é o derrotismo a priori, à partida. O que nasceu torto, tarde ou nunca se endireita. É um provérbio popular. Aqui não funciona. Não funciona. Como é que começou o reino de Deus? Começou em grande. Herodes disse, muito bem, nasceu o rei dos judeus. Olha, vou já convosco lá e vamos, olha, eu dispo já as minhas vestes reais, ele é que é o rei. Vamos já começar aqui o reino maravilhoso. Olha, eu também esperava. Ele não esperava coisa em cima nenhuma, ele nem sequer judeu era, não é? Era de Edom, era Idumeu. Pois é, não foi assim. Cristo veio em humilhação, débil e desconhecido, foi desprezado, rejeitado pelos príncipes de Israel. Mas Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e o seu reino é um reino eterno e universal. Vede? E esteve aqui e não vimos beleza nenhuma, como diz o profeta Isaías, não víamos nele formosura para que o desejássemos, era desprezado e o mais indigno dentre os homens. Não fizemos dele caso algum. Pois não fizeram caso nenhum dele, não. E hoje continuam a não fazer. Mas isso não retira
aquilo que Ele é em si mesmo. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, como ainda há bocado ouvíamos. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o próprio Deus, feito carne. O início do Evangelho foi um pequeno foco que não fazia prever tamanho desenvolvimento. Um punhado de homens indoutos, fechados num cenáculo com medo dos judeus e dos romanos, saiu à rua no dia de Pentecostes. E a partir daí, o número de convertidos não parou de aumentar. Não parou de crescer. Depressa o Evangelho chegou à Europa e a toda a Ásia. Hoje está em todo o mundo e são milhões os crentes em Jesus Cristo. Milhões e milhões. E se contarmos para trás, em todos os séculos, vede. E vi o número dos remidos. Eram milhões de milhões e milhares de milhares, com vestidos brancos, estavam em frente ao trono e cantavam, não é? E cantavam aquele cântico. Diz no Apocalipse, João, que viu em visão este grande acontecimento. Milhões de milhões e milhares de milhares. É verdade. Esta parábola foi de muito encorajamento para os crentes do primeiro século. No meio da perseguição e de toda a sorte de contrariedades, eles precisavam de alguma coisa que os encorajasse. Porque eles viam muitas vezes as coisas andarem para trás. Viam aquele a ser martirizado, viam o outro, iam de terra em terra, fugiam para onde podiam. Vê o que aconteceu em Jerusalém no ano 70. E não só, antes disso já havia a perseguição dos judeus. Começou, aliás, Jesus foi o primeiro, não é? A ser não martirizado, porque esse era o plano de Deus, ele tinha que morrer. Eles apenas cumpriram o plano de Deus para a nossa salvação. Mas depois Estevão e por aí fora. Através dela, Deus garante um resultado imensurável. Um reino universal a despeito do seu começo insignificante. O começo foi muito pequenino. Ali, uma coisa pequena na Galileia, ali meia dúzia de pessoas. Depois cresceu, cresceu, cresceu. Onde é que já vai? E o que será? O reino. Quando vier Jesus, como será o reino? Os versículos finais, o 34, o 33 e o 34, Jesus falava ao povo sempre por parábolas, segundo o que podiam compreender. Estão a ver? Cá está. Não é para que não compreendam. Não é para que não recebam a verdade. Não é para que a verdade fique apenas com meia dúzia de eleitos. Não. É para... Ele dava na medida da sua compreensão. Ele dava na medida certa. Para eles compreenderem. Sem parábolas nunca lhes falava. Porém, declarava tudo em particular aos seus discípulos. Claro que aos discípulos ele dava maior explicação. O uso de parábolas é um método excelente de ensino, porque compara situações da vida cotidiana com verdades espirituais abstratas, difíceis de entender. Mesmo assim, Jesus tinha em conta o que eles podiam compreender, como diz o versículo 33. Parece haver um contraste aqui entre os versículos 11 e 12 que vimos na semana passada e estes 33 e 34 e também a própria parábola da candeia. O que acontece é que Deus ocultou estas coisas aos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos, como nós vemos em Mateus e em Lucas, etc. Como? Deus não precisa de fazer nada, porque a própria palavra de Deus diz que eles, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Tornaram-se loucos, não é o que diz Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Assim, os humildes de coração, na sua simplicidade, entendiam a linguagem de Jesus. Mas os orgulhosos, soberbos, doutores da lei, desprezavam esse tipo de linguagem e por isso o seu coração, obscurecido, ficava vazio. Ficava vazio, não é? Faraó endureceu o seu coração e via grandes coisas, não o afetavam. Todas aquelas pragas não afetaram Faraó. Porquê? Porque ele endureceu o seu coração. O que é que Deus lhe fez por fim? Endureceste agora, olha,
Agora, o teu coração está endurecido, é só levar ao forno para cozer. E o vaso já não vai poder ser mais moldado. Agora sou eu que te endureço o coração. Pois é, e é assim com quem não quer ver. O maior cego é aquele que não quer ver, é ou não é? Isto acontecia com os religiosos que sabiam muito. Pois é, o seu coração obscurecido ficava vazio. De qualquer maneira, os discípulos tinham o privilégio de ter explicações em particular. Então, à guisa de conclusão, na parábola do semeador tínhamos visto que a qualidade do terreno é importante para que a boa semente possa germinar e dar fruto. Hoje vimos que o resultado é garantido pelo potencial da própria semente. O semeador não pode controlar o processo nem o resultado, porque isso depende exclusivamente de Deus. A primeira parábola que nós vimos, a primeira da semente. Vimos também que, à semelhança do grão de mostarda, o reino de Deus começou de forma simples, quase incógnito, e que está em desenvolvimento, atingindo proporções incomparáveis. Quando Cristo voltar, este reino será universal, dominando toda a terra. Tudo isto deve encorajar-nos a trabalhar sem reservas na seara do Mestre, pois a ceifa vai ser muito abundante. Ninguém se prive de pertencer a este reino. Hoje está a ser anunciado aqui. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Vai a Cristo. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, é o que ele diz. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é suave. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse ele. Não é? Ninguém se prive, pois, de pertencer a este reino. Quem ficar de fora, ali haverá trevas e ranger de dentes. Nem de trabalhar na sua edificação. Aqueles que já entraram pela porta, agora devem trabalhar na edificação deste reino. O mesmo Deus que fez crescer o reino, ou que faz crescer o reino, também compensará os ceifeiros da sua seara. Deus abençoe grandemente o seu povo e nós louvemos e adoremos o seu santíssimo nome. Amém.